Irmãos, boa noite. Por favor, abram suas Bíblias em João capítulo 3, dos versos 17 a 21. Eu gostaria que, lendo esse texto, pensasse também na pergunta que nós vamos tratar nessa noite, tentar responder. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? A gente vem falando disso esses dias. Pecado colocou o homem na miséria, mas Deus deixou o ser humano perecer nesse estado de pecado e miséria? Acho que a gente vai precisar responder. Aqui em João 3, do verso 17 até o 21, João escreve, o que Jesus falou, conversou com Nicodemos, e aqui ele está falando sobre o cuidado de Deus, mas também o juízo de Deus para aquele que não crê. Então, a partir do verso 17 de João, diz assim: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. E obviamente, e não por si mesmo e não no homem. Então, meus irmãos, temos uma resposta, que aquele que crê, Jesus veio para ser a luz, e aquele que crê, diz o texto que não está condenado. Essa é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de consolo, de conforto para o nosso coração. Uma mensagem de segurança para nós que cremos em Jesus Cristo, que participamos da igreja do Senhor Jesus, e não por isso, mas temos isso como um cuidado de Deus à igreja. Então nós cremos, portanto, não somos mais condenados, nós recebemos a luz. Nós não recusamos a luz de Deus. A Bíblia vai tratar Jesus Cristo também como essa luz de Deus que se manifesta ao homem. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, por tua salvação. Obrigado, meu Deus, porque em Cristo há salvação, ó Deus. Aquele que crê não está condenado, mas recebeu, Deus, e creu na luz de Deus. Ó Deus amado, muito obrigado por nos salvar. Obrigado, Deus, por não nos deixar no nosso pecado, na nossa culpa, na nossa miséria, ó Deus, e portanto condenados pelos nossos próprios erros e pecados. Obrigado, meu Deus, por nos salvar. Obrigado por nos dar vida, ó Deus. Obrigado por nos dar segurança da vida eterna. Recebe, ó Deus, nessa noite a nossa gratidão, a nossa alegria e o culto que viemos, ó Deus, prestar tão somente a Ti, só ao Senhor. Recebe-nos, ó Deus, fala ao nosso coração e alegra-nos, ó Deus, com a Tua boa palavra sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que essa afirmação seja uma verdade na nossa vida e nas igrejas também. Hoje eu conversava com um grupo, a gente estava fazendo um estudo online, e o assunto foi justamente esse, né? Aí qual é o grande problema então? Qual é o grande problema que vocês têm por causa da origem? O grande problema que é perceptível é o mérito próprio. É que as pessoas têm que fazer alguma coisa para ser melhor para Jesus e para melhorar a salvação. As pessoas precisam falar de tal maneira. As pessoas precisam vestir tal roupa. As pessoas precisam fazer tal corte de cabelo. As pessoas precisam frequentar a igreja, senão não são salvos. E aí, meus irmãos, a coisa fica séria. Só por Jesus é que nós somos salvos. Então, isso precisa ser uma verdade, essa afirmação que nós cantamos agora há pouco. A pergunta é: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Então, é uma pergunta que a gente precisa ter ela bem respondida. Deus deixou o homem na condição em que ele caiu?
Deus o cria perfeito e ele cai no pecado e a queda para o chão, né? A gente usa essa expressão queda. É a queda da presença da santidade de Deus. É a queda da convívio com Deus, é o afastamento. Portanto, a expressão que a gente tem que usar no nosso retorno a Deus é reconciliação. Então, Deus deixou? Claro que Deus não deixou. Então, a resposta que nós temos é assim: unicamente por sua bondade, escolheu Deus alguns para a vida eterna, fazendo com eles um pacto de graça, livrando-os do estado de miséria, salvando-os por meio de um redentor. Então, não, Deus não deixou. Agora, olha só, Deus vai salvar a todos? Não. Deus não vai salvar a todos. Deus é mau porque salva uns e não salva outros? Não. Deus, ele é justo e ele é perfeito. Agora, meus irmãos, a gente precisa olhar para Deus como aquele que ainda teve misericórdia de nós na queda. A natureza do homem, a natureza pecaminosa do homem, permite que o homem não goste de Deus. Ele não ama a Deus. O que João disse aqui no texto? Ele preferiu as trevas do que a luz. Ele preferiu as trevas. Se a gente olhar, meus irmãos, para a vida do homem como pecador, a nossa própria vida, como o homem tem um desejo, uma atração pelas trevas. Trevas aqui não é simplesmente noite, é pecado. O pecado se tornou atrativo, interessante. O pecado se tornou algo agradável ao desejo humano. Então, é uma luta o ser humano contra o pecado. Muitas vezes ele está dentro da igreja, mas ele está ainda cheio de orgulho. E olha, meus irmãos, eu falo agora como pastor, como presbítero. Uma das maiores lutas quando você está aconselhando alguém é enxergar nela arrependimento e quebra de orgulho e soberba. Eles sentem vergonha dos outros. Vergonha não significa arrependimento. Eles sentem vergonha diante de uma possível humilhação. A humilhação, quando Deus a permite diante do pecado, ela faz parte do concerto de Deus. Feliz aquele que compreende a humilhação como projeto e plano de Deus, porque depois Deus exalta. No tempo certo, Deus exalta. O problema é que nós não queremos passar. Queremos pecar, mas não queremos passar pelo estado da humilhação. Esse é um grande problema. E eu agora falo como pastor. Quando a gente está lidando com pecado, com coisas assim, as pessoas confessam os pecados conhecidos. Os não conhecidos pela comunidade, por alguém, eles também não confessam. E é uma coisa que precisa orar muito a Deus para que isso aconteça. Vamos lá. Na semana passada, meus irmãos, nós vimos que o pecado, ele colocou o homem em um estado de miséria. A própria pergunta trata disso. Essa miséria é espiritual. Não tem miséria pior do que miséria espiritual. A miséria espiritual, ela abre um leque de misérias outras, porque o homem está miserável espiritualmente falando. Por causa da miséria, o homem ficou sobre o quê? A manifestação da ira de Deus, é óbvio. É óbvio que nós nos colocamos diante da ira de Deus. Então, Romanos vai falar que todo homem está condenado. Essa expressão. Portanto, a conclusão de Romanos 3 vai ser que todos estão condenados, estão debaixo do pecado, porque não há ninguém que não tenha pecado. Não há nenhum justo, não há um sequer. Então, todo homem. E ali a ideia de Romanos é que Paulo está tratando assim, olha, judeu você não tem vantagem sobre o gentio, gentio você não tem vantagem sobre o judeu. Na verdade, os dois povos, todos os dois estão sob o pecado, sob a queda. Todos são descendentes de Adão. Todos estão sob a ira de Deus. Dá para imaginar o que é estar sob a ira de Deus? Na melhor das hipóteses, é sofrimento. É sempre angústia, é sempre falta de paz. Mas na pior das hipóteses, é o inferno eterno.
a ira de Deus. Estar sob a ira de Deus é isso. Mas hoje, meus irmãos, a gente vai ver mais claramente a manifestação dessa bondosa graça de Deus sobre esses que Ele chamou para a salvação. Então seja feliz e agradeça a Deus porque Ele te chamou à salvação em Cristo. Devemos ser gratos. A nossa felicidade tem que consistir nesse ponto e não no que nós podemos ter. Essa é uma ilusão sobre salvação e igreja. A salvação é muito mais concreta, é muito mais firme, é muito melhor, é muito mais alegre, é muito mais prazerosa do que tão somente termos as coisas que nós desejamos. Ainda que seja em nome de Deus. A gente não sabe o tempo que levou entre a queda e a promessa da restauração. Mas a gente sabe que aparentemente, pelo menos no texto bíblico, né, quase que imediatamente a queda do homem, Deus também faz a promessa da redenção. E redenção, meus irmãos, é libertação, é resgate, é salvação. Alguém paga o preço. Alguém viu a nossa dívida, foi lá e pagou. Lembra da história de Ruth, Boaz, isso que lembra, do resgatador dela, né? Então, ele foi aquele que, ela tinha uma, na verdade, assim, o dele é um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido do que Cristo fez por nós. Mas havia uma propriedade e só quem adquirisse, né, poderia casar. Com Ruth, as pessoas não queriam porque estava amarrado a situação. Compra, adquire a propriedade e vai casar. Tem direito a casar com Ruth. O outro não podia, já tinha casamento, essas coisas tudo. E o Boaz foi lá, resgatou e se casou com Ruth. Ele foi o remidor de Ruth. E é interessante que a história de Deus ela vai muito além, né, do que a própria história em si. Ela tem coisas que se projetam para o futuro. E ali Deus estava dando continuidade à história da redenção da nossa alma através de Cristo. Porque Cristo é descendente por parte, obviamente, do nascimento terreno dele, né? De Boaz, de Ruth, né? A Bíblia diz, inclusive, de Raabe, né? Aquela que acolheu o povo judeu entrando ali, Josué, né? Entrando ali em Jericó. Então, meus irmãos, o que acontece com a queda não é surpresa para Deus, é óbvio. Porque Ele prepara a redenção mesmo antes da existência. Normalmente, uma pessoa que está começando a fé cristã, ela vai perguntar, como pode? Se Deus sabia disso, como que Deus é esse que permite? Eles questionam Deus. Isso pode acontecer no começo, não pode acontecer agora. Com você com 10, 20 anos, ainda está questionando Deus com algumas coisas. Isso é falta de maturidade, mas não para a gente não, nós entendemos isso. Deus sabia. Portanto, o grande milagre e a grande alegria é que Deus não nos deixou sob a ira e na miséria. Ele nos resgatou. Deus então promete, Ele vai desejar salvar o seu povo, não pelo que o povo poderia fazer, ninguém fez nada de bom para Deus nesse processo. Ninguém voltou antes e falou, olha, Senhor, estou arrependido. Não houve isso. Mas Deus vai chamar, sim, eles ao arrependimento. Deus toma a iniciativa. Ele vai anunciar lá em Gênesis 3,15. E aí lá diz que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da linhagem satânica. Ali, meus irmãos, uma promessa que da mulher viria o Salvador, sim. O esmagar aqui é a derrota ali na cruz. É a derrota definitiva do ambiente que norteava e que rondava o homem de morte, a sombra da morte que nos assediava o tempo todo. Deus vai trazer a libertação através do descendente da mulher. Mas Deus faz isso que tempo? Aparentemente, imediatamente, Deus das providências imediatas para as nossas vidas. Essa promessa de redenção, então, ela vai sendo o quê? Reafirmada, ela vai sendo consolidada
ao longo da revelação das Escrituras Sagradas. Você não pode ler a Bíblia, não dá para você ler a Bíblia separada das promessas de Deus em Cristo. Por isso que a gente fala que Cristo vai ser o centro das Escrituras nesse aspecto, porque vai apontar para o Redentor. A Bíblia fala de Deus, revela Deus para nós, as coisas de Deus, mas ela aponta para um Redentor que nós tanto precisávamos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo em que o povo encontra-se em um estado de negação de Deus, Deus, então não pelo merecimento desses homens, Deus escolhe o quê? Deus escolhe amar esses homens e firmar uma aliança com eles de reconciliação. Olha, eu desejo que vocês se reconciliem comigo. Vocês não têm o que oferecer, vocês não têm o que dar, vocês não têm nenhum dote, nenhum resgate, nenhum dinheiro, vocês não têm nada para dar que realmente possa resgatá-los. Então, nessa aliança, eu farei tudo. Eu vou fazer tudo e não vou pedir nada em troca para vocês. Vocês já fizeram algum negócio assim com alguém? Já teve alguém que fez realmente um grande negócio com você? Não estou falando de presente, presente é uma coisa. Você devia uma quantidade enorme, olha, se alguém fez isso para você, seja grato. E alguém foi lá, quitou a sua dívida, seja grato. Mas essa dívida que era impagável, ela não tinha soma. O Novo Testamento vai usar muitas parábolas apontando para uma dívida como essa que é impagável. E o nosso Deus, ele vai falar, você não tem como pagar e nem vou te cobrar. Eu mesmo serei o fiel dessa aliança. Eu vou firmar uma aliança em que eu vou assinar as duas partes. Claro, meus irmãos, há uma contrapartida nossa no sentido de fidelidade, de amor, de dedicação, o que muitas vezes falhamos. E aí, quando falhamos ainda, o nosso Deus faz o quê? Perdoa-nos diante do nosso arrependimento. Isso não é maravilhoso? Que Deus é esse? Nós conhecemos Deus de fato? Porque, olha, quando a Bíblia diz que somos escravos de Deus, nós o conhecemos de fato. Se nós o conhecemos de fato, nós precisamos servi-lo integralmente. Em tudo. Nas falas, nos negócios, em tudo. Porque Deus é esse? Qual Deus pagão faz isso pelos seus servos e seguidores? Então Jesus vai usar uma expressão muito legal, né? Estava lendo isso num livrinho que eu estou preparando para a Milena. Já está preparado, na verdade está ali. É um presente que quero dar para ela. Que ele está falando lá no livro assim, como conciliar o Deus, que nós somos escravos dele, mas também somos chamados de quê? Filhos, irmãos, amigo. Cristo nos fala, vocês não são mais estrangeiros estranhos, né? Vocês são meus amigos agora. Quem faz isso? Que Deus é esse que trata o escravo dessa forma? Então, não existe Deus capaz de reconciliar-nos como nosso Deus. Ele então promete que nós não podemos fazer nada por si mesmo, que ele vai cumprir essa aliança. Ainda que todos, por causa do pecado, merecessem a sua ira, ele escolhe o quê? Nos amar. E aí, João 3,16 vai afirmar isso. Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito. Olha o crer aí, para que todo aquele que nele crê, que não está condenado, está vendo? Não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Deus, então, ele prepara o tempo em que essa redenção vai se efetivar no meio do homem. Quando ela vai acontecer? Pela fé. Antes dela acontecer efetivamente em Cristo, as pessoas eram salvas. Como é que elas eram salvas? A Bíblia vai nos ensinar que elas eram salvas pela fé no Messias que viria. Moisés vai anunciar isso. Ele vai falar que virá um profeta maior do que eu. A ele ouvi.
E eles precisavam crer nisso, nessa promessa redentiva de Deus. Eles precisavam ler Gênesis 3,15 e crer que isso é promessa de Deus. Então nós cremos. Mas ela já aconteceu? Ela não aconteceu, mas nós cremos que ela, no acontecimento, Deus vai remir os do passado, inclusive Adão e Eva. Então Moisés anuncia esse profeta maior e vai falar para ele para que eles ouvissem esse profeta. Não ouviram. Eu gosto de João 12,37, é negativo, mas lá diz que depois de tantos milagres de Jesus, a conclusão é: não creram. Então, eles não ouviram. E quem ouve, de fato, é feliz. Isaías vai anunciar ele, então, como quem? O servo sofredor. Um dos anúncios de Isaías é o servo sofredor. Porque esse preço que Deus paga pela nossa redenção, que nós não merecíamos, é preço alto, é preço de morte, é preço de sofrimento, é preço de angústia, é de dor. Os Salmos vai descrever cenas do momento da crucificação de maneira muito clara. Quando você lê ali Salmo 8, 22 e tantos outros salmos, se não me engano 67, são salmos que falam claramente sobre eventos do tempo de Jesus. Isaías anuncia ainda a virgem que vai dar à luz ao menino Salvador. Ele fala do Deus encarnado, que é Emanuel, ou seja, Deus virá no meio de nós e se fará homem, como nós, e sem pecado. Pensem nisso tudo que nós estamos falando aqui, quanta coisa. Não merecíamos, o Deus que nos trata como filhos, herdeiros, cuida de nós, nos dá o melhor. Veio aqui para nos salvar, sofre por nós, por causa do nosso pecado. Então, no tempo certo, veio Jesus ao mundo e cumpriu todas as exigências de Deus. A ira de Deus, então, ela vai ser aplacada em Cristo, não há outro jeito. Para os deuses pagãos, a Bíblia fala sobre isso, tá? Vocês podem ler bastante assunto extra-bíblico, inclusive. Eles saciavam com morte de alguém, principalmente bebês. Deus Moloque amava o bebê. Então, sempre o berço, né, da sua mão estendida estava aquecido, alta temperatura. Porque ali era colocado os bebês em oferta ao Deus que exigia para que pudesse prover algum tipo de benefício, seja na plantação, no gado. O que nosso Deus pede de nós, meus irmãos? Coisa maravilhosa é o nosso Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Então a ira de Deus que deveria estar sobre nós, ela vai cair sobre o Filho, ali naquela cruz maldita e vergonhosa. Lembra da vergonha que eu falei? Eu penso, meus irmãos, que se... Eu não estou fazendo alusão diretamente a ninguém, mas eu estou falando porque o pecado, a gente lida com isso todo dia, né? Eu penso, pensando em mim, eu penso assim, se eu peco, eu vou falar com Deus claramente. Primeiramente, eu vou falar com Deus. E no meu arrependimento, eu espero alcançar o perdão de Deus. Mas se meu pecado ofendeu alguém, eu preciso também ir atrás desse alguém. E se o meu pecado é público, eu preciso então confessar meu arrependimento publicamente. Porque eu deixei um rastro e um lastro de estragos pelo caminho afora. Vidas e vidas. Arrependimento é isso. Volta para Deus é isso. Quando nós voltamos da primeira vez, do primeiro encontro com Deus, é isso que acontece. Nós nos arrependemos do nosso pecado original, lá atrás. Ó Deus, eu me separei do Senhor. Perdoa o meu pecado. Eu creio que talvez esse seja o caminho. Por meio da cruz, Jesus adquiriu as bênçãos de Deus para aqueles que o Pai chamou para a salvação. Já as recebemos aqui quando confessamos como nosso único e suficiente Senhor, Salvador.
Mas ela vai se concretizar na glória eterna, quando então passaremos a ter a vida eterna sem pecado, fora da ira de Deus. A ira de Deus não é para os filhos de Deus. A ira de Deus, para os filhos de Deus, ela caiu sobre o Filho, Jesus Cristo. Assim, Deus não deixou todo o gênero humano perecer em seu estado de miséria. Não. Ele nos enriqueceu em Cristo e nos reconciliou com Ele mesmo. Então, graças a Deus por isso, não é mesmo? Louvado seja Deus por isso. Que bom que nós podemos ir para casa alegres, felizes, porque o nosso Deus fez toda a obra. Ele não é um Deus mau. Ele não é um Deus ruim. Ele não pede sacrifício dos nossos filhos, né? Não é um Deus egoísta. Nosso Deus é o Deus perfeito. Bendita a nação, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a família cujo Deus é o Senhor. Feliz o homem e a mulher cujo Deus é o Senhor. Feliz a menina e o menino, a criança cujo Deus é o Senhor. Meus irmãos, não há felicidade maior na pior das, das ofensas, no pior dos sofrimentos. Esse Deus consola o nosso coração no tempo certo. Assim é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que Ele cuide de nós.